Olá! Um ótimo dia a você e um feliz despertar com Deus. Hoje vamos estudar em nossa jornada bíblica o capítulo 11 do livro de Juízes, com o tema Superando os obstáculos com a ajuda de Deus. Em nossa vida enfrentamos muitos obstáculos e provações e até desprezo, muitas vezes. Como podemos superá-los e ser vitoriosos, sendo ainda usados por Deus para realizar grandes coisas? Quais são as lições que a vida de Jefté apresenta para cada um de nós hoje? Juízes 11 é um capítulo cheio de drama e emoção, destacando a liderança corajosa de Jefté, a complexidade das negociações e a seriedade das promessas feitas a Deus. A história de Jefté e sua filha é particularmente comovente e serve como um lembrete das consequências das promessas precipitadas. Essa é a introdução em nosso estudo hoje no capítulo 11. E você está convidado a conhecer em detalhes os ensinamentos deste capítulo. O versículo 1 descreve Jefté como filho de uma prostituta. A ascendência de Jefté fez dele um marginalizado. Como nós já estudamos, Jefté era descendência ali de Gileade, de Gideão. Jefté, um filho ilegítimo de Gileade, foi expulso de sua terra por seus meio-irmãos. Ele sofreu por algo que ele não havia feito. Porém, a despeito da rejeição de seus irmãos, Deus o usou. O que isto traz para nós de ensino? Se você está sofrendo por causa de uma rejeição injusta, não acuse outros e nem perca o ânimo. Lembre-se como Deus usou Jefté, apesar das circunstâncias injustas que o cercavam, e que ele, Deus, pôde usá-lo, mesmo quando Deus pode usá-lo, você, mesmo quando você se sinta rejeitado pelos outros. No verso 3, fala de Tobi, a 25 quilômetros ao nordeste de Ramote Gileade. Essa era a cidade, a região. Dos versos 12 a 19, para o contexto histórico deste conflito, você pode conferir Números capítulo 20, capítulo 21 e Deuteronômio capítulo 2. Nos tempos de Jefté, os amonitas esperavam que pudessem estender o seu território para dentro de uma região que antigamente lhes pertencia, mas que agora pertencia a Israel havia 300 anos. Jefté repudiou as exigências dos amonitas, relembrando essa história e demonstrando que os israelitas não tomaram mais do que aquilo que o seu Deus lhes dera. E tendo recebido ordens diretamente de Deus, nada tinham roubado de Amon. Então, no verso 13, minhas terras. Quando os israelitas se aproximaram de Canaã, pela primeira vez, essa área era governada pelo rei amorreu Seom, que a tinha conquistado dos moabitas. Os amonitas posteriormente passaram a dominar Moabe e agora reivindicavam todo o território que antes tinha sido dos moabitas. Versos 14 a 27, Jefté responde em conformidade com a política internacional daquela época. Sua carta é um exemplo clássico da correspondência internacional para a época.
O verso 16 fala do Mar Vermelho, refere-se ao Golfo de Áqaba, o braço ao leste do Sinai. O versículo 24 descreve Quemos, o principal ídolo dos moabitas. Milcom era o deus dos amonitas, que neste momento estavam atacando os hebreus. O versículo 27, ao longo dos anos, os israelitas tiveram muitos juízes que os lideraram, conforme temos percebido em Juízes. Mas Jefté reconheceu o Senhor como o verdadeiro juiz do povo, o único que poderia realmente liderar e ajudá-los a conquistar os inimigos invasores. Agora o versículo 30 traz exatamente o voto de Jefté a Deus. A ignorância da lei de Deus por parte de Jefté demonstra que era muito grande, tendo-se em vista passagens como Levíticos capítulo 18, versos 21, capítulo 20, versos 2 a 5, em Deuteronômio também, capítulo 12 e capítulo 18, onde fala sobre as leis dos votos. Se de fato ofereceu sua única filha em holocausto, ou seja, em oferta queimada, como o sentido literal dá a entender no texto, pode-se afirmar com certeza que não agradaria a Deus. Louvamos o zelo de Jefté, mas devemos realmente rejeitar o seu voto precipitado. O sacrifício de gratidão. O voto não é obrigatório para se conseguir a ajuda do Senhor, pois Ele nos dá tudo graciosamente. Segundo detalhe, a oferta de uma pessoa em holocausto não é desejável, já que Deus sacrificou o seu único filho em nosso lugar. Lembrando que sacrifícios humanos eram atos idólatras das outras nações. Terceiro ponto, o voto que Deus aprecia é a dedicação de uma vida inteiramente consagrada a Ele. Então, essa passagem, ela deixa em muitas pessoas uma certa dúvida. Será que Jefté ofereceu a filha em sacrifício a Deus? No verso 31, quem primeiro me sair ao encontro? Vamos analisar mais esse ponto. O Espírito de Deus veio sobre Jefté para que Israel fosse salvo da destruição. Entretanto, a presença do Espírito não garante infalibilidade ou onisciência. Aquele que recebe o Espírito permanece um agente moral livre e espera-se que faça o devido progresso no conhecimento e crescimento espiritual. Jefté, ignorando o que era correto, ou seja, com relação a fazer votos a Deus, precipitadamente votou uma coisa errada. Da mesma forma, embora o Espírito do Senhor tenha revestido Gideão e ele tenha realizado grande libertação por meio dele, não o impediu de estabelecer uma adoração equivocada. Então vem um detalhe importante. Mesmo que foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo, foram usadas por Deus, eles continuavam com o livre-arbítrio e eles precisavam vigiar a todo momento. Agora o verso 35 fala que quando Jefté viu que a primeira pessoa foi a sua filha, que veio cantando e louvando, ele rasga suas vestes. Essa era uma prática comum de expressar aflição extrema. E ele então fala à sua filha: eu fiz um voto. O ato de cumprir um voto
pecaminoso é pecado. Juramentos e votos ilícitos não devem ser feitos. Aqui fica claro a lição para nós. Se forem feitos, não devem ser cumpridos. O voto precipitado de Jefté trouxe a ele sofrimento indescritível. No calor da emoção ou perturbação pessoal é fácil fazer promessas insensatas a Deus. Cuidado com promessas e votos. Essas promessas podem parecer muito espirituais quando feitas, mas elas produzem culpa e frustração quando somos forçados a cumpri-las. Muitos acordos espirituais somente trazem desapontamento. Deus não quer promessas para o futuro. Ele espera obediência agora, hoje. No versículo 37, agora a filha de Jefté, diante do ocorrido, ela disse que ela precisava de um tempo para chorar a sua virgindade. A perspectiva de perder a alegria das festividades do casamento ou o prazer de ter filhos era a mais amarga experiência para uma jovem hebreia, principalmente para quem era, como no caso dela, filha única. Para a filha de Jefté significava que ela e a casa de seu pai perderiam a esperança de uma participação na futura glória de Israel. Agora o versículo 39, segundo o voto. A frase parece indicar que ele a ofereceu como uma oferta queimada, de acordo com o voto. Agora vamos para uma análise importante. Será que realmente Jefté ofereceu a filha em sacrifício ou foi uma dedicação do restante da vida dela a Deus? Ou seja, ela não mais se casaria, ela não teria filhos. Tem-se sugerido que o autor do livro dos Juízes, com sensibilidade aguçada, colocou um véu sobre o trágico ato do sacrifício. Sobre o outro ponto de vista, de que Jefté não sacrificou a filha, pode ser mencionado que, por volta de 1200 depois de Cristo, o Rabi Kinsh, seguido por vários escritores, disseminou o ponto de vista de que Jefté não sacrificou sua filha. Ele disse que as palavras "oferecerei em holocaustos" se aplicariam somente se quem encontrasse Jefté fosse um animal sacrificial. Então, essa interpretação, no verso 39, como Jefté tendo construído uma casa para sua filha, onde ela ficaria isolada dos homens o resto da vida, como em um celibato sagrado, para que todos os momentos, ou seja, o restante da vida dela fosse dedicado ao Senhor. E aí veio um costume. As virgens de Israel a visitavam anualmente e lamentavam o ocorrido. Então essa é a interpretação mais aceita. Conforme nós vimos aqui, existe um véu de mistério, né? Existe interpretações que aceitam que ela foi oferecida em sacrifício. Mas como isso não era um ato agradável e bom, né, diante de Deus, então nós aceitamos a interpretação de que ela foi dedicada em vida a Deus e não oferecida em sacrifício. Não estaria de acordo com a vontade e com a lei de Deus. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia, quando Deus age em nossa vida. Quando o seu povo abandonou os pecados que haviam excluído sua presença,
Ele lhes ouviu as orações e logo se pôs a agir em prol deles. Levantou-se um libertador na pessoa de Jefté, gileadita, o qual fez guerra contra os amonitas e destruiu eficazmente o seu poderio. Durante 18 anos, por este tempo, Israel havia sofrido sob a opressão de seus adversários. Todavia, a lição ensinada pelo sofrimento foi de novo esquecida. Texto do livro Patriarcas e Profetas 558. Agora, a fé e a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem, assim ela nos leva a escolher o seu caminho em vez de o nosso próprio caminho. Em lugar da nossa ignorância, ela aceita sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, aceita sua força. E em lugar de nossa pecaminosidade, a sua justiça. A nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. A verdade, correção e pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe na posse destes princípios. Todo bom impulso ou aspiração é um dom de Deus. A fé recebe de Deus aquela vida que somente pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. Deve-se explicar bem como exercer a fé. Para toda promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que Ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus, conforme Lucas 8, verso 11, a parábola do semeador. Tão certo como o carvalho está no seu fruto, o dom de Deus está em sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. Esse texto, muito interessante, está da Meditação Matinal de 1999, a página 196. Chegou o momento de aplicar os ensinos do capítulo 11 em nossas vidas hoje. Jefté era filho de uma prostituta. Seus meio-irmãos o rejeitaram e na divisão de herança o expulsaram de casa. A discriminação e a rejeição o atingiram, como muitos são vítimas desses pecados hoje em nossa sociedade também. Isso não o tornou num homem mau, insensível, rígido e vingativo. A grande questão de sua vida foi o voto feito a Deus. Ao chegar em casa para celebrar a vitória, sua filha única foi encontrá-lo. Ele rasga suas vestes e grita: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." A filha respondeu: "Meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos. Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei." Jefté está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 32. Você sabia? Ele foi resposta de Deus à oração do povo arrependido que sofria humilhação e opressão, conforme vimos no capítulo de ontem. Ele perdoou aqueles que o odiavam e aceitou o pedido deles de libertá-los dos amonitas. Ele assumiu o compromisso com Israel diante do Senhor Deus e tentou um acordo amigável com o inimigo. Após receber resposta negativa,
Ele não se irritou, apenas reforçou seus argumentos com base na teologia histórica de seu povo. Além de estar cheio da palavra de Deus, Jefté estava possuído pelo Espírito Santo. Quando fez o voto a Deus, assim o Senhor entregou os inimigos arrogantes em suas mãos e ainda conquistou 20 cidades. Vários comentaristas mostraram que a pequena conjunção "e" pode ser traduzida como "ou". Então, o voto tem duas partes. Aquilo que fosse ao encontro dele seria consagrado ao Senhor se fosse uma pessoa, ou sacrificado se fosse um animal, conforme já destacamos anteriormente. Uma vez que foi recebido pela filha, Jefté a consagrou ao Senhor para servi-lo no tabernáculo. Ou seja, ela permaneceu virgem. Mesmo sem descendente, Jefté cumpriu seu voto. Que grande exemplo para nós hoje! Quando se faz voto a Deus, nenhuma dificuldade deveria impedir-nos de cumpri-lo, ainda que traga angústia, conforme Eclesiastes capítulo 5, versos 1 a 7. Agora o nosso momento final de reflexão no capítulo de hoje, capítulo 11. Um grande homem não depende das circunstâncias, depende, sabe do quê? Da dependência que ele tem de Deus. Ninguém é tão grosseiro, traumatizado e marginal que Deus não possa operar através dele e fazer história que culmine em vitória. Deus atendeu às necessidades do seu povo quando este abandonou suas iniquidades, arrependeram-se dos seus pecados e buscaram a Deus de todo o coração. Nossas angústias podem ser expulsas de nossa vida se tivermos a atitude correta diante de Deus. Entretanto, preferimos apegar aos pecados que nos destroem. Note este alerta de Ellen White. Semelhantes a Israel, muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo, conformam-se a seus princípios e costumes, a fim de obter amizades dos ímpios. Mas no fim, achar-se-ão que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, a verdade é que seguir a vontade de Deus traz prosperidade. A capacidade humana, vinculada ao Espírito Santo, alcança alturas inimagináveis. Jefté experimentou isso. Nós também podemos experimentar. Para isso, vigiemos e oremos. Amém. Fique com este pensamento para este dia. Deus é o juiz da minha vida. Amém. Muito bem. Juízes, capítulo 11, então, nos trouxe estas lições. Jefté, rejeitado por seus irmãos, mas honrado por Deus. E assim, o nosso tema, superando os obstáculos com a ajuda de Deus. Espero que este capítulo, que este estudo possa ajudar você a superar os obstáculos da sua vida. Tudo aquilo que você tem enfrentado, que você possa buscar a ajuda de Deus e, assim, com certeza, você sairá vitorioso em suas lutas, em suas batalhas. Agora vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, te agradecemos pelo despertar de um novo dia.
Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por este momento em que pudemos, Senhor, ouvir a sua voz através de sua palavra. Que esta história, que esta lição da vida de Jefté possa trazer lições para nós, que possamos aplicar em nossas vidas. Não importa as dificuldades, não importa se somos desprezados, se sofremos qualquer tipo de desprezo, que o Senhor possa nos alcançar com a sua graça, que possamos reconhecer que em Ti nós somos mais do que vencedores. Fica conosco e perdoe os nossos pecados, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando, deixe o seu like, compartilhe e vamos seguir capítulo a capítulo nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.